Após me abandonar grávida, ele voltou, querendo metade da herança que recebi. Me chamo Paola, e essa história começa há 8 anos, no interior de Minas Gerais, em uma cidadezinha chamada São João da Mata, onde todos se conhecem e os segredos duram menos que pão quente na padaria do seu Antônio. Naquela época, eu tinha apenas 23 anos. Era sonhadora, apaixonada e completamente cega por um homem chamado Marcelo. Ele era daqueles que entram num lugar e todos olham. Bonito, carismático, com um sorriso que prometia mundos e fundos. Falava de projetos grandiosos, de ir embora daquela cidade pequena, de construir um império. Eu, ingênua como só uma menina apaixonada pode ser, confundia aquela ambição fria com determinação. Achava que estava ao lado de um vencedor. Lembro como se fosse ontem do dia em que descobri que estava grávida. Tinha acabado de fazer o teste na farmácia da Dona Lúcia, escondida no banheiro da casa da minha mãe, com as mãos tremendo tanto que quase deixei o teste cair no vaso. 2 linhas rosa. Meu coração disparou, não de medo, mas de uma alegria assustadora. Imaginei que aquilo nos uniria ainda mais, que Marcelo finalmente pararia de falar tanto em ir embora e construiria algo ali, comigo, conosco. Que ilusão! Quando contei para ele, estávamos sentados na praça, debaixo do pé de ipê amarelo onde ele tinha me pedido em namoro. Achei que seria simbólico, romântico até. Ele ficou em silêncio por longos segundos, olhando para o chão como se procurasse as palavras certas. Quando finalmente falou, não foram as palavras que eu esperava. Você fez isso de propósito, né, Paola? Para me prender aqui? Senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Tentei explicar. Chorei. Implorei para que ele entendesse que não tinha sido planejado, que poderíamos enfrentar juntos. Mas Marcelo já tinha decidido. Ele não só me virou as costas, como ainda espalhou pela cidade que eu tinha armado para ele, que eu queria fisgar um marido rico. Rico. Ele mal tinha onde cair morto, mas a arrogância sempre foi o traço mais forte dele. Uma semana depois, Marcelo desapareceu do mapa. Simplesmente foi embora, sem dar satisfação, sem olhar para trás. E eu fiquei ali, grávida, sozinha e despedaçada. Os olhares de julgamento começaram imediatamente. As vizinhas cochichavam quando eu passava. Na missa de domingo, sentia os olhos cravados nas minhas costas. Minha mãe, Dona Célia, foi meu único porto seguro. Ela nunca me julgou, nunca me fez sentir pequena. Você vai criar essa criança com a cabeça erguida, menina. E vai mostrar para essa cidade inteira do que você é feita, ela me disse, segurando meu rosto entre as mãos calejadas. E foi o que fiz. Trabalhei em tudo o que apareceu. Faxina, costura, vendi bolos e salgados de porta em porta com a barriga crescendo. As dores da gravidez vinham acompanhadas das dores da alma. Mas eu não me entreguei. Quando meu filho nasceu, um menino lindo, de olhos enormes e choro forte, jurei que ele nunca sentiria falta de nada, principalmente não de amor. Os anos passaram. Criei meu filho, Lucas, com toda a dignidade que pude reunir. Ele cresceu vendo a mãe acordar antes do sol e dormir quando a lua já estava alta. Viu a mãe estudar à noite, depois que ele dormia, porque eu tinha decidido fazer faculdade de direito. Queria ser alguém, queria que ele se orgulhasse de mim. E então, quando Lucas completou 7 anos, recebi uma notícia que mudaria tudo. Minha avó materna, Dona Aparecida, com quem eu pouco convivia porque ela morava em Belo Horizonte e sempre foi uma mulher fechada e distante, havia falecido. Para minha surpresa absoluta, ela me deixou como única herdeira de tudo que possuía. Tudo. Terras no interior, 3 casas, investimentos que eu nem sabia que existiam. De um dia para o outro, me vi com uma fortuna nas mãos. Chorei por dias, não só pela perda dela, mas pela sensação de que finalmente a vida estava me recompensando por todo aquele sofrimento. Mas o destino, ao que parece, tem um senso de humor cruel. 3 meses depois de receber a herança, quando eu ainda estava organizando documentos e entendendo a dimensão do que tinha herdado, recebi uma ligação de um número desconhecido. Paola, é o Marcelo. Meu sangue gelou. Aquela voz que eu não ouvia há 8 anos estava ali, do outro lado da linha, como se nada tivesse acontecido. O que você quer? Consegui perguntar, a voz saindo mais firme do que eu sentia por dentro. Precisamos conversar sobre o Lucas e sobre nós,
Como se algum dia tivesse existido um nós de verdade. Marcelo apareceu na minha porta 3 dias depois daquela ligação. Quando abri e o vi ali, parado na soleira com aquele sorriso ensaiado, senti uma mistura de raiva e incredulidade. Ele estava mais velho, obviamente, com alguns fios grisalhos nas têmporas e rugas ao redor dos olhos que não existiam antes, mas continuava com aquela postura de quem acha que o mundo lhe deve alguma coisa. Oi, Paola, você está linda, disse ele, como se estivéssemos reencontrando depois de uma viagem curta, não de 8 anos de abandono. Não respondi ao elogio. Cruzei os braços e bloqueei a entrada. O que você quer, Marcelo? Ele suspirou, como se eu estivesse sendo difícil sem motivo. Posso entrar? Precisamos conversar com calma. Aqui está ótimo. Fala logo. Percebi então que ele não estava sozinho. Um homem de terno cinza desceu de um carro preto estacionado na frente da casa. Advogado. Meu estômago se revirou. Paola, eu sei que as coisas terminaram mal entre a gente, começou Marcelo, colocando as mãos nos bolsos, num gesto que deveria parecer casual, mas que eu reconheci como nervosismo. Mas eu sou pai do Lucas. Tenho direitos. Direitos? A palavra saiu da minha boca como uma cusparada. Você sumiu quando eu estava grávida. Nunca mandou um centavo. Nunca perguntou se ele estava vivo ou morto. E agora vem falar de direitos? O advogado se aproximou, estendendo um envelope. Senhora Paola, meu nome é Dr. Rogério Mendes. Estou representando o Sr. Marcelo numa questão delicada. Temos evidências de que vocês mantiveram uma união estável por período considerável. E segundo a legislação brasileira, união estável? Interrompi, incrédula. Ele me abandonou grávida. Questões emocionais à parte, continuou o advogado, com aquele tom profissional e frio que me deu vontade de arrancar aquele envelope da mão dele e rasgar na cara dos dois. O Sr. Marcelo tem direito à parte dos bens adquiridos durante o período de convivência. Entendemos que a senhora recebeu recentemente uma herança considerável. Ali estava, o verdadeiro motivo daquela visita. Não era sobre Lucas. Nunca foi. Era sobre dinheiro. Sobre a herança da minha avó. Marcelo tinha farejado que eu tinha alguma coisa e veio atrás da parte dele. A indignação que senti naquele momento não cabia no meu peito. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva tão profunda que eu precisei respirar fundo várias vezes para não explodir ali mesmo. Vocês têm 1 semana para responder amigavelmente, disse o advogado, deixando o envelope na minha mão. Caso contrário, entraremos com ação judicial. Marcelo me olhou com aqueles olhos que um dia me fizeram acreditar em contos de fadas. Não precisa ser assim, Paola. Podemos resolver tudo de forma civilizada. Afinal, temos um filho juntos. Seria bom ele ver os pais se entendendo, não acha? A menção ao Lucas foi a gota de água. Apertei o envelope com força. Sai da minha casa. Agora, Paola, seja razoável. Agora! Eles foram embora, mas aquele envelope continuou queimando na minha mão. Entrei, fechei a porta e deslizei até o chão, as pernas bambas. Lucas estava na escola. Graças a Deus. Não queria que ele presenciasse aquilo. Quando consegui me acalmar o suficiente, abri o envelope. Eram páginas e páginas de termos jurídicos, mas a essência era clara. Marcelo alegava que tivemos uma união estável de 2 anos, que contribuiu para o mundo-lar durante esse período, e que tinha direito à metade da herança que recebi. Metade. Da herança da minha avó. Do dinheiro que chegou 8 anos depois dele me abandonar. Mas enquanto lia aquelas páginas, uma sensação diferente começou a tomar conta de mim. Não era mais só raiva, era determinação, porque eu não era mais a Paola de 23 anos, assustada e sozinha. Eu estava no último ano da faculdade de Direito. Tinha passado os últimos anos estudando, me preparando, me fortalecendo. E se Marcelo queria uma guerra judicial, ele teria uma. Mas descobriria que estava lutando contra uma mulher muito diferente daquela que ele abandonou. No dia seguinte, liguei para a melhor advogada da região, alguém que tinha sido minha professora e mentora durante a faculdade, doutora Camila Rodrigues, uma mulher de 50 e poucos anos, cabelos curtos impecavelmente arrumados, que tinha fama de não perder causas e de não ter pena de homens canalhas. Quando contei a história toda para ela, vi seus olhos brilharem, não de alegria pela minha dor, mas pelo desafio. Paola, querida, você veio ao lugar certo. Vamos destruir esse homem. Legalmente, claro, ela disse, com um sorriso afiado. Mas me diga uma coisa.
Você está preparada para o que vem pela frente? Porque isso vai ficar feio. Olhei para ela com toda a convicção que consegui reunir. Doutora, eu criei um filho sozinha nessa cidade. Enfrentei fofocas, julgamentos e abandono. Estou preparada para qualquer coisa. Ela assentiu, satisfeita. Então vamos começar. Me conta tudo sobre esse Marcelo. Tudo mesmo. Porque se ele acha que pode aparecer depois de 8 anos e roubar o que é seu, ele não conhece com quem está mexendo. As semanas seguintes foram um turbilhão. Doutora Camila não perdeu tempo. Desde o primeiro dia, ela me ensinou algo precioso. Quando você enfrenta alguém que mentiu sobre você, a verdade se torna sua arma mais poderosa. E nós íamos encontrar toda a verdade sobre Marcelo. Começamos pelos documentos básicos, comprovantes de que ele nunca pagou pensão, nunca registrou Lucas, nunca apareceu. Juntei mensagens antigas do Facebook, prints de conversas onde ele me chamava de problema e dizia para amigas em comum que eu tinha armado para engravidar. Cada palavra daquelas, que um dia me fizeram chorar escondida, agora se transformava em prova. Mas doutora Camila queria mais. Paola, homens como esse não mudam da noite pro dia, ela me disse, enquanto tomávamos café no escritório dela, cercadas de papéis e códigos jurídicos. Se ele está tentando um golpe com você, garanto que não é a primeira vez. Precisamos investigar o passado dele. Onde ele esteve esses 8 anos. Foi aí que contratamos um investigador particular, um senhor discreto chamado Augusto, ex-policial, que tinha contatos em várias cidades. O que ele descobriu me deixou gelada e, paradoxalmente, mais forte. Marcelo não tinha simplesmente desaparecido. Ele tinha ido para Uberlândia, a cerca de 300 quilômetros daqui. Lá, ele se reinventou. Contava que era empresário, que tinha uma empresa de consultoria em São Paulo. Tudo mentira. Ele trabalhava como gerente de uma loja de autopeças e vivia de aparências. E o pior, ele tinha uma esposa, Viviane, uma professora de escola pública, que não fazia ideia de que o marido tinha um filho abandonado em outra cidade. Eles tinham se casado há 6 anos, logo depois dele sumir da minha vida. Quando Augusto me mostrou as fotos, Marcelo entrando e saindo de uma casa de classe média, dando beijo na bochecha de uma mulher loira com um sorriso genuíno, senti uma pontada estranha. Não era ciúme, era indignação. Ele tinha conseguido construir uma vida nova, uma vida limpa, enquanto eu carregava sozinha o peso das consequências das escolhas dele. Tem mais, disse Augusto, puxando outro envelope. Encontrei registros de que ele tentou processar uma ex-namorada em Araguari, há 3 anos. Alegava que ela lhe devia dinheiro de um investimento que nunca existiu. O processo foi arquivado por falta de provas, mas o padrão é o mesmo. Ele tenta se aproveitar de mulheres que têm algum bem. Doutora Camila bateu a mão na mesa, os olhos brilhando. Pronto, isso é ouro, Paola. Ele é um golpista, e vamos provar isso. Naquela noite, quando voltei para casa, Lucas estava fazendo lição de matemática na mesa da cozinha. Ele tinha 8 anos agora, esperto, observador demais para a idade. Percebia que algo estava acontecendo, mesmo eu tentando esconder. Mãe, aquele homem que veio aqui outro dia, ele começou, sem levantar os olhos do caderno. É meu pai, né? Meu coração apertou. Sentei ao lado dele, escolhendo as palavras com cuidado. É sim, filho. Mas ele foi embora quando você ainda estava na minha barriga. Não faz parte da nossa vida. Por que ele voltou agora? A inocência da pergunta me partiu. Como explicar para uma criança que o pai só voltou porque soube que tínhamos dinheiro? Às vezes as pessoas tomam decisões erradas, Lucas. E agora eu preciso resolver algumas coisas com ele. Mas você não precisa se preocupar, tá? Você tem a mãe, tem a avó Célia, tem muita gente que te ama de verdade. Ele assentiu, mas vi a tristeza nos olhos dele. Aquilo me deu ainda mais força. Não era só por mim, era por ele também. Para que Marcelo não tirasse nosso sossego, nossa paz conquistada com tanto sacrifício. Enquanto isso, a cidade começou a falar. São João da Mata era pequena demais para segredos grandes. Logo, todo mundo sabia que Marcelo tinha voltado, que estava processando a Paola da Dona Célia, por causa da herança. As opiniões se dividiam. Alguns achavam que ele tinha direito, afinal era o pai do menino. Outros lembravam de como ele tinha me abandonado e me defendiam nas rodinhas da praça. Na padaria do seu Antônio, onde eu comprava pão todo dia, ele me puxou de lado. Paola, essa cidade toda viu você criar aquele menino sozinha.
A gente não esquece. Se precisar de testemunha, pode contar comigo. Lágrimas arderam nos meus olhos. Não estava tão sozinha quanto pensava. Doutora Camila montou nossa estratégia. Íamos provar 3 coisas. Que não houve união estável. Ele me abandonou antes mesmo do Lucas nascer. Que ele nunca contribuiu com nada para o sustento do filho. E que ele tinha um histórico de tentar se aproveitar financeiramente de mulheres. E tem mais uma coisa, ela disse, com aquele sorriso afiado. Vamos notificar a esposa dele. Ela tem o direito de saber com quem está casada. Parte de mim sentiu pena de Viviane. Mas a parte maior, a parte que tinha sido destruída e reconstruída, sabia que a verdade precisava vir à tona. Para todas nós. A guerra estava apenas começando. Mas dessa vez, eu tinha munição. O dia da audiência chegou como uma tempestade anunciada. Acordei antes do despertador, o estômago embrulhado, as mãos suando frio. Minha mãe tinha ficado com o Lucas, inventando que íamos resolver coisas de adulto chato. Ele me abraçou forte antes de eu sair, como se sentisse que aquele dia era importante. O fórum de São João da Mata não era grande, mas estava cheio. A notícia tinha se espalhado pela cidade inteira. Vi rostos conhecidos nos bancos. Seu Antônio da padaria, Dona Lúcia da farmácia, até a Dona Rosa, minha antiga vizinha que sempre fofocava de mim. Agora, curiosamente, todos pareciam estar do meu lado. Marcelo chegou com o Dr. Rogério, o advogado dele, e mais uma surpresa. Viviane, a esposa. Ela estava ao lado dele, mas seu rosto estava pétreo, os lábios apertados numa linha fina. Claramente, ela já sabia de tudo. A notificação que enviamos tinha cumprido seu papel. Quando nossos olhares se cruzaram, Marcelo teve a audácia de me dar um aceno, como se fôssemos velhos amigos. Virei o rosto. Doutora Camila, impecável num terno azul marinho, tocou meu braço. Respira, querida. Hoje a verdade fala por você. A juíza entrou. Doutora Helena Martins, uma mulher de uns 60 anos, conhecida por ser justa, mas implacável. Todos se levantaram. O advogado de Marcelo começou. Falou bonito. Devo admitir. Pintou um quadro onde Marcelo era um jovem assustado que tinha cometido um erro, mas que agora queria fazer o certo. Alegou que houve união estável, que ele contribuiu emocionalmente durante o relacionamento e que a herança era um bem comum do casal. Meu cliente não busca prejudicar ninguém, Excelência, disse Dr. Rogério, com aquela voz de quem acredita na própria mentira. Ele apenas reivindica o que é seu por direito. E, claro, deseja estabelecer uma relação com o filho. Quando foi a vez da doutora Camila, ela se levantou devagar, quase teatralmente, abriu a pasta e começou a expor, com uma calma cirúrgica, cada mentira de Marcelo. Excelência, o requerente alega união estável, mas abandonou a minha cliente quando ela tinha 2 meses de gestação. Ele não só desapareceu, como espalhou pela cidade que ela havia armado uma gravidez para fisgá-lo. Ela fez aspas no ar com os dedos. Temos aqui testemunhas, mensagens, comprovantes. Ele nunca pagou 1 centavo de pensão, nunca registrou a criança, nunca apareceu. E agora, 8 anos depois, reaparece justamente quando descobre que ela recebeu uma herança. Doutora Camila começou a apresentar as provas, uma por uma. As mensagens antigas, onde Marcelo me chamava de encosto e interesseira. Os prints de conversas onde ele dizia para amigos que tinha se livrado daquela confusão, não. Testemunhas que confirmaram que ele sumiu da cidade logo depois de saber da gravidez. Marcelo começou a se remexer na cadeira. Seu advogado tentou intervir, mas a juíza o silenciou com um olhar. Além disso, Excelência, continuou doutora Camila, e eu percebi que ela estava guardando o melhor para o final. Descobrimos que o requerente tem um histórico de tentar se aproveitar financeiramente de mulheres. Há 3 anos, processou uma ex-namorada em Araguari por um investimento fictício. O processo foi arquivado por falta de provas, mas o padrão é claro. Ela então puxou mais documentos. E, para completar, o senhor Marcelo omitiu do processo que é casado. Tem uma esposa em Uberlândia, a quem mentiu sobre sua vida passada. A senhora Viviane, doutora Camila apontou para ela, descobriu há 2 semanas que o marido tem um filho abandonado. Todos os olhares se voltaram para Viviane. Ela estava com os olhos vermelhos. Claramente tinha chorado muito nos últimos dias. Quando a juíza perguntou se ela gostaria de depor, ela aceitou.
Viviane subiu até o lugar das testemunhas. Sua voz era trêmula, mas firme. Eu não sabia de nada disso. Marcelo me contou que nunca tinha tido filhos, que nunca tinha sido casado. Construiu uma vida com ele baseada em mentiras. Ela olhou diretamente para mim e vi algo parecido com solidariedade naqueles olhos. Quando recebi a notificação e descobri tudo, confrontei ele. Sabe o que ele disse? Que você é que tinha estragado a vida dele, que você era uma oportunista. As mesmas coisas que agora sei que ele falava de você há 8 anos. Marcelo tentou se levantar. Viviane, eu posso explicar. Senta! A voz da juíza ecoou no fórum inteiro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Doutora Helena ajeitou os óculos e olhou diretamente para Marcelo. Senhor Marcelo, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Ele olhou para o advogado, que parecia ter encolhido na cadeira. Olhou para Viviane, que desviou o rosto. E então, finalmente, olhou para mim. Naquele momento, vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele. Medo. Eu cometi erros, sim. Mas eu sou o pai do menino. Tenho direitos. O senhor tem obrigações que nunca cumpriu. Cortou a juíza, seca. E pelo que vejo aqui, esta ação não é sobre paternidade. É sobre dinheiro. Dinheiro que o senhor não tem direito algum. Ela bateu o martelo. Ação negada. E mais. Determino a abertura de investigação por tentativa de estelionato e falsidade ideológica nas declarações prestadas neste processo. O senhor está livre para sair, mas não para longe. Próxima. O fórum explodiu em murmúrios. Doutora Camila apertou minha mão. Eu estava tremendo, mas não de medo. Era alívio. Era justiça. Era vitória. Marcelo saiu arrastado pelo advogado, cabisbaixo. Viviane passou por mim na saída e, para minha surpresa, parou. Obrigada por expor quem ele realmente é. Eu também fui vítima dele. E então ela saiu, deixando para trás um casamento construído em mentiras. Os meses seguintes à audiência foram de transformação, não apenas na minha vida, mas na de muitas pessoas ao meu redor. A cidade inteira tinha acompanhado o desenrolar do caso, e agora eu caminhava pelas ruas de São João da Mata com a cabeça erguida, não mais como a coitada que foi abandonada, mas como a mulher que enfrentou e venceu. Marcelo foi condenado por tentativa de estelionato e falsidade ideológica. A pena não foi pesada. 2 anos em regime aberto, prestação de serviços comunitários. Mas o verdadeiro castigo veio de outra forma. Viviane o expulsou de casa, pediu divórcio e, nas redes sociais da cidade, a história dele se espalhou como fogo em palha seca. Ele voltou para São João da Mata, mas não conseguiu emprego. Ninguém queria contratar o homem que tinha tentado roubar a herança de uma mãe solo. Acabou morando num quartinho alugado nos fundos da casa da mãe dele, Dona Marlene, uma senhora que me pediu desculpas chorando na porta da minha casa. Paola, eu não criei meu filho para ser assim. Me perdoa, ela disse, as mãos trêmulas segurando as minhas. Eu a perdoei, não por Marcelo, mas porque aprendi que carregar rancor é como beber veneno esperando que o outro morra. Quanto ao Lucas, tive uma conversa difícil, mas necessária com ele. Sentamos no quintal, debaixo da jabuticabeira que minha mãe tinha plantado quando ele nasceu, e contei a verdade de forma que ele pudesse entender. Filho, seu pai voltou não porque sentiu saudade ou porque quis te conhecer. Ele voltou porque soube que tínhamos dinheiro. E isso dói, eu sei, mas quero que você saiba uma coisa. A ausência dele nunca vai definir quem você é. Lucas ficou em silêncio por um tempo, os olhos fixos nas jabuticabas maduras caindo no chão. Eu não preciso dele, mãe. Eu tenho você, e isso sempre foi suficiente. Abracei meu filho com tanta força que senti meu coração quase explodir de amor e orgulho. Ali estava a maior prova de que tudo tinha valido a pena. Mas a transformação mais significativa veio com a decisão que tomei sobre a herança. Durante todo o processo, enquanto lutava para proteger aquele dinheiro que minha avó tinha me deixado, comecei a pensar no que realmente queria fazer com ele. Não era apenas sobre ter conforto ou segurança financeira. Era sobre propósito. Foi assim que nasceu o projeto Mãe Coragem. Com parte da herança, aluguei um espaço no centro da cidade e transformei num centro de apoio para mãe solo. Oferecíamos assistência jurídica gratuita, acompanhamento psicológico, oficinas profissionalizantes e até uma creche para que essas mulheres pudessem trabalhar ou estudar. Doutora Camila aceitou coordenar a parte jurídica voluntariamente, e minha mãe se tornou a
vovó oficial da creche, cuidando das crianças com o mesmo amor que tinha me dado. Na inauguração, 6 meses depois da audiência, a pequena sala estava lotada. Mulheres de todas as idades, algumas com bebês no colo, outras com crianças correndo ao redor. Olhei para aquelas faces e vi, em cada uma delas, um pedaço da minha história. Eu sei o que é ser julgada por estar grávida e sozinha, comecei, a voz embargada. Sei o que é trabalhar até a exaustão, dormir com medo do amanhã e acordar mesmo assim porque tem uma criança dependendo de você. Mas também sei o que é se levantar, se fortalecer e descobrir que você é muito mais forte do que imaginava. Este espaço é para que nenhuma de vocês precise passar por isso sozinha. Os aplausos encheram a sala e vi lágrimas em muitos rostos. Uma jovem de uns 20 anos, grávida de uns 6 meses, se aproximou depois. Meu nome é Amanda. Meu namorado me largou quando soube da gravidez. Eu estava pensando em... Ela hesitou, a voz quebrando, em desistir de tudo. Mas aí eu ouvi sua história e pensei, se ela conseguiu, eu também consigo. Segurei as mãos dela. Você vai conseguir, e não vai estar sozinha. Naquela noite, voltei para casa exausta, mas realizada. Lucas estava na sala fazendo lição de casa, já crescido, já independente de tantas formas. Ele olhou para mim e sorriu. Mãe, a professora pediu pra gente escrever sobre nosso herói. Posso escrever sobre você? Sentei ao lado dele, passando a mão nos cabelos escuros que ele tinha herdado de mim. Filho, eu não sou heroína. Só fiz o que tinha que ser feito. Mas é isso que os heróis fazem, não é? Ele respondeu, com aquela sabedoria que só as crianças têm. Eles fazem o que precisa ser feito, mesmo quando é difícil. Naquela noite, enquanto Lucas dormia e eu revisava os documentos do projeto, pensei em toda a jornada, nos 8 anos de dor, nas lágrimas, nas humilhações, nas vitórias pequenas e na vitória grande. Pensei em Marcelo, que agora era apenas uma sombra do passado, uma nota de rodapé na minha história. Peguei uma foto antiga, guardada numa gaveta. Eu grávida, barriga saliente, sorriso nervoso. Aquela Paola de 23 anos, assustada e sozinha, nunca imaginaria que se tornaria essa mulher, que usaria a dor como combustível, a injustiça como motivação e a vitória como trampolim para ajudar outras. Guardei a foto de volta. Não precisava mais dela. O passado tinha me moldado, mas não me definia mais. Olhei pela janela, para as estrelas brilhando sobre São João da Mata, e sorri. A menina que foi abandonada tinha se tornado a mulher que acolhia. O sofrimento tinha se transformado em propósito, e a história que começou com lágrimas terminava com esperança. Não apenas a minha esperança, mas a de todas as mulheres que, como eu, descobriram que somos muito mais fortes do que qualquer abandono, qualquer injustiça, qualquer dor. E essa, no final das contas, era a melhor herança que eu poderia deixar para o meu filho. Não o dinheiro, mas a prova viva de que é possível se erguer. Não importa quantas vezes a vida te derrube. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.